Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeita a estrela solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, de antemão já peço a vocês, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, grupos de botafoguenses e outras redes sociais, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos às principais informações do dia, meus amigos. Hoje, primeiro dia do mês de junho de 2024, que importante dia de jogo do nosso glorioso. Hoje iremos jogar contra o Corinthians pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a gente explicado em alguns vídeos atrás, né, a reformulação do calendário do Brasileirão, nesse retorno depois da paralisação, ao invés de cortar as rodadas que não aconteceram, a CBF decidiu seguir exatamente de onde tinha parado, ou seja, parou na 6ª rodada, então ao invés de já ir para a 8ª para a 9ª, não, vai seguir da 7ª, na ordem que era para acontecer naturalmente, né? Então, pela 7ª rodada, jogaremos hoje contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, jogo em São Paulo, como visitante, partida às 21 horas do horário de Brasília, onde assistir a partida. A partida de hoje será exclusiva do Grupo Globo, você pode assistir tanto pelo canal fechado do Sport TV, como pelo Premiere, né? Aí tanto pela operadora de TV fechada, como pelo streaming do Globoplay, né? Essas opções para você assistir esse jogo do nosso glorioso. Agora umas informações importantes, meus amigos, bem interessantes inclusive, vamos ter os retornos, além de provavelmente ser um time muito mais perto do titular em relação ao time anterior que jogou contra o Junior Barranquilla, né, que era um time bem modificado. As 3 ausências que tivemos contra o Junior, vamos ter de reforço para esse jogo contra o Corinthians, que são Savarino, Cuiabano e Danilo Barbosa, né? Os 3 não viajaram para a Colômbia, vão estar em totais condições. Além do Tiquinho, que já tinha voltado contra o Junior, porém jogou pouco, né? Entrou mais ou menos na metade do segundo tempo ali. Eu li alguns artigos aqui que estão dando como grande chance do Tiquinho ser titular. Então a possibilidade, meus amigos, da gente ter nosso dito quarteto titular ali, né? Caso a gente jogue no 4-2-4 do Arthur Jorge, temos condições de, depois de muito tempo, ter o quarteto ali na frente formado por Savarino, Tiquinho, Júnior Santos e Luiz Henrique, né? Que é uma coisa que eu vi algumas estatísticas ali, esses caras jogaram juntos 28 minutos só, em todo esse período aqui que o Arthur Jorge chegou. Ou seja, menos de um tempo. Então, pouquíssimo tempo que esses caras puderam jogar junto. E nesse jogo de hoje contra o Corinthians tem condições dos 4 começarem como titulares, né? Existe essa possibilidade. Além disso, né, o Cuiabano para assumir a lateral esquerda, acho que vai ser a melhor opção. E o próprio Danilo Barbosa, né, retornando para o meio campo ali, para a função dele, jogar com o Marlon Freitas. Aí fora os outros jogadores que foram poupados contra o Colômbia, mas que acabaram entrando no segundo tempo, né, que o próprio Marlon Freitas é um dos casos, mas também jogadores que não entraram, que também foram poupados, o Bastos, o John, o Halter, a maior parte do nosso time, né? Nosso time, em teoria, titular, né? Porque o Arthur Jorge implementa esse negócio de rotação de elenco, de não ter um time titular cravado, mas nós como torcedores acabamos avaliando como, né, os melhores jogadores que estão em melhor fase, fazendo o nosso possível time titular, e tem grande chance desse time jogar hoje contra o Corinthians. É um jogo que pode valer a liderança para o nosso Botafogo, assim, levando em conta que tropeços de Bahia, Atlético Paranaense e acho que o empate do Flamengo é suficiente, caso o Botafogo vença o Corinthians lá em São Paulo, para o Botafogo assumir liderança. Eu particularmente não dou tanto peso para a liderança na 7ª rodada, sendo bem franco com vocês, mas se acontecer, é interessante até. Mas eu particularmente não vou ficar vidrado. Para mim, como eu falei em vários vídeos, o importante para o Botafogo nesse início, até o meio do campeonato, é ficar no G4. Se der também para ficar uma distância mediana ou um pouco mais curta do líder, espetacular, sensacional. Mas, de qualquer forma, é importante estar no G4. Porque você vai estar brigando na parte de cima da tabela, você vai estar com perspectivas ali. Aí você estando no G4 do meio para o final da competição, você pode ter até perspectiva de título, de dar uma forçada a mais no Brasileirão lá nas últimas 10 rodadas e tal. Aí seria interessante. Mas para mim, o que o Botafogo teria que fazer para seguir
um cronograma ali de uma boa temporada no 2024 é isso, é manter no G4. Aí vamos ver se conseguimos uma vitória hoje contra o Corinthians. Assim, meus amigos, tem uma história meio chata em relação ao Corinthians, porque nós nunca vencemos eles lá na Neoquímica Arena. Inclusive, né, se for parar para pensar, nos últimos anos, os jogos entre Botafogo e Corinthians tem valido muito mando de campo, né? Geralmente quem é o mandante acaba vencendo na maioria dos jogos, não digo 100%, mas na maioria. O ano passado mesmo foi assim. No jogo no Newton Santos nós vencemos e acabamos perdendo para eles jogo lá no Neoquímica Arena. Porém, apesar de ter esse histórico, eu vejo o Botafogo num momento bem melhor que o do Corinthians. Apesar do Corinthians vir de uma goleada de 4-0 na Sul-Americana, porém, é um time bem limitado. O time que o Corinthians venceu, que era o time do Racing do Uruguai, né? Não é o Racing aquele mais forte que é o Racing da Argentina. É o Racing do Uruguai, que é bem limitado o time. E o Corinthians tem oscilado muito nesse começo de brasileiro, né? Na Sul-Americana ele está até bem, mas agora no brasileiro e de forma geral ele tem oscilado bastante. O nosso Botafogo, para mim, vem numa crescente, vem num momento bem melhor. No meu ponto de vista, sem querer ser clubista, mas eu acredito que o Botafogo tem um elenco superior, consideravelmente superior ao elenco do Corinthians de forma geral. Mesmo com esses desfalques, talvez equilibre um pouco, mas ainda assim o nosso time considerado titular, para mim, vários jogadores são superiores aos jogadores do Corinthians. Mas assim, todo respeito, né? Todo respeito à instituição Corinthians. Não estou falando que por causa disso é jogo ganho, muito pelo contrário. Espero um jogo difícil. É um clássico, né? É interestadual. Então eu tenho confiança na real possibilidade do Botafogo sair com uma vitória, mas não espero um jogo fácil, jogo para goleada, longe disso. Para mim, caso o Botafogo vença, vai ser ou pela diferença mínima de um gol, no máximo por 2 gols ali. Eu não espero um grande, porque eu espero um jogo difícil também. E assim, o fator casa para o Corinthians tem um peso também, porque a torcida sempre lota o estádio, né? Isso é uma coisa que eu particularmente acho até admirável. É uma das poucas torcidas, né, que depende da fase do time, os caras lotam o estádio independente do que aconteça. Então vai ser casa cheia, vai ser caldeirão lá, vai ser uma pressão forte, porém, nosso time tem se provado cascudo. Uma mentalidade, a dita mentalidade vencedora que o Arthur Jorge sempre fala nas coletivas e vem implementando jogo a jogo, como eu digo em vários vídeos também, não é uma coisa que ele fala só para ficar bem na fita ou para ficar uma fala bonita, não, ele mostra em campo isso que está sendo implementado. Que jogo a jogo o Botafogo passa por adversidades, dificuldades de vários aspectos e consegue superar, consegue manter o foco, consegue manter a determinação e buscar a vitória em todas as partidas. Mesmo quando a vitória não vem, mas o time briga e o time cria muita chance, né? Muitas vezes não vem por um detalhe, como foi com o próprio Júnior Barranquilla. Nosso primeiro tempo fora de casa, em outro país, dominamos o jogo, tivemos várias chances claras de gol e infelizmente a bola não entrou e não soubemos aproveitar também, né? Faltou capricho na finalização do par do Botafogo. Porém, a partida em si, chances foram criadas. Isso tem sido mostrado jogo a jogo. Então eu estou confiante na possibilidade real de uma vitória do nosso Botafogo sobre o Corinthians, com todo o respeito de São Corinthians, né? Mas eu acredito sim que o Botafogo vem num momento melhor e hoje tem um elenco melhor que o do Corinthians para buscar essa vitória. Agora deixe aqui embaixo nos comentários, meus amigos, o que vocês pensam, vocês concordam, discordam, tem algum outro ponto de vista. Estão ansiosos também pela possibilidade do nosso quarteto, né? Nosso quarteto ali jogar mais de um tempo de jogo, né? O Tiquinho, nosso quarteto de atacantes ali, Tiquinho, Júnior Santos, Luiz Henrique Savarino. E vamos ver, o Botafogo tem esse ponto também, mas a parte física, né? A maior parte dos principais jogadores do Botafogo foram poupados no jogo com o Júnior Barranquilla. Então, em teoria, nosso time é para chegar com muito apetite e com muito preparo, né? Devido a que a maior parte dos jogadores foram poupados, então, para essa partida contra o Corinthians. Então, é um ponto que também pode fazer diferença, né? Tanto essa dinâmica do Arthur Jorge tentar pressionar, estar sempre em cima do adversário, como a parte do próprio preparo físico, né? Que os jogadores foram poupados, enquanto o Corinthians também teve uma partida no meio de semana ali que colocou o time principal ali para conseguir a vitória, né? Sobre o Racing. Vamos ver se também pode ter algum peso na partida favorável ao nosso Botafogo. Agora vamos esperar, meus amigos, vamos torcer para ser mais uma vitória do nosso Glorioso nessa noite de sábado e para ser um excelente dia para nós botafoguenses.
Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras. Pra cima deles, fogão, sempre fogão, uma mais uma vitória, meus amigos.